Boa tarde. Agora oficialmente. Meu nome é Mário Lira Júnior, eu vou ser o professor de vocês em Estatística Aplicada à Agricultura. Se alguém não está matriculado em Estatística Aplicada à Agricultura, a hora de fugir de mim é agora. Certo? Essa é uma disciplina obrigatória do curso de Agronomia no quarto semestre e nós vamos estar juntos daqui até dezembro, exceto se alguém fugir antes. Lembrando que o período de troca de matrícula ainda está aberto, até amanhã, eu acho. Tá? Mas se vocês fugirem de mim, vocês vão ter que ir para o outro professor da disciplina. Então, de estatística, vocês não fogem. Podem fugir de mim ou de Wilson, mas da disciplina não tem jeito. Tá? Eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Rural em 90. Professor da Rural desde 93. O que significa que eu provavelmente tenho mais tempo de sala de aula do que vocês têm de nascidos. Sou mestre em agronomia e ciência do solo. Hoje o programa de ciência do solo, pela Rural 94. Meu PhD, doutorado, foi pela McGill University, no Canadá, em 2001. E depois disso eu fiz 2 estágios pós-doutorais. Um na Universidade Federal de Lavras e outro na Universidade da Flórida. Esse bem mais recente. Lavras foi 2007, o ano 2007. E Flórida foi de maio a maio 23, 24. Minha área de atuação é biologia do solo. Até hoje eu publiquei 100 e poucos artigos. 2 são em estatística, o resto é em biologia do solo. Ou forragicultura, que eu tenho conexão, algumas coisas da forragicultura que eu tenho uma transição também. Então, eu não sou estatístico e eu não vou ensinar estatística para estatísticos. Eu vou ensinar estatística para agrônomos ou agrônomas. Ou que serão agrônomos ou agrônomas daqui a algum tempo. O que quero dizer com isso? O foco da disciplina não vai ser na pura teoria da estatística. Vai ser por que isso é importante. E como nós aplicamos e interpretamos a análise estatística no conjunto da pesquisa e da ciência agronômica. Esse é o foco da disciplina. Por outro lado, também não vai ser uma disciplina de como fazer as coisas. Por que isso? Porque quem vai fazer as contas para você é o computador. Eu poderia dar disciplina somente ensinando a usar o SAS, ou somente ensinando a usar o R, ou somente usando o Sysvar. Vocês têm a capacidade de utilizar esses programas. Vocês não precisam que eu ensine a usar o programa simplesmente, mas vocês precisam aprender por que e como chegar lá. Qual é a limitação desse caminho? Por que é que eu vou por aqui e não por ali? O que fazer esse procedimento estatístico vai me trazer em termos de informação para o meu objetivo? Quais são as limitações que eu vejo nesse artigo que eu estou lendo aqui? Que eu quero decidir porque eu vou usar na minha iniciação científica, que eu vou usar no meu mestrado, no meu doutorado, ou porque eu vou usar no campo. Chega um vendedor de um defensivo agrícola qualquer dizendo que esse defensivo traz um ganho de 0,1%. Tá, e daí? Isso é muito ou é pouco? Simplesmente saber o número, 0,1% pode ser real e pode ser importante em alguns cenários. Ou pode ser um efeito do acaso. Você tem que saber ler esses dados para conseguir separar o que é real do que é acaso. Tá? O que quer dizer um intervalo de confiança? Uma pesquisa, um ramo que não é nem agronomia, sai o resultado de uma pesquisa eleitoral. De onde é que saiu aquele bendito 2% para cima e para baixo? Da cabeça de... Não é nem mais William Bonner. Qual é o nome do substituto do Bonner? O cara que está lá no lugar de Bonner. É da cabeça dele que sai 2% para um lado e para o outro? Ou a empresa simplesmente diz, não, vai ser... hoje eu estou com bom humor, vai ser 1,5. Não é assim. Isso tudo tem lógica. Vocês já viram uma parte dessa lógica semestre passado, ou 2 semestres atrás. Estatística básica. A estatística vista pelo pessoal da matemática. Melhor, Departamento de Estatística e Informática. O que a gente vai ver aqui é outro foco. Quer dizer que vocês não vão ver teoria? Não, vocês vão ver basicamente teoria. Esse é o foco básico da disciplina, teoria.
Mas não a teoria estatística. A teoria, qual é o problema que eu quero resolver? Por que fazer o experimento desse jeito e não daquele outro jeito? O que quer dizer fazer um experimento? Isso é o que nós vamos ver aqui ao longo desses próximos meses. Até aqui, todo mundo junto? Eu coloco PDF da aula com antecedência. Certo? Tipicamente alguns dias, às vezes no mesmo dia, e às vezes eu termino modificando o que eu coloquei. Quem estava olhando o CIGA viu que eu modifiquei 15 minutos antes, 15 para as 4, eu troquei a versão, algumas informações a mais. Boa parte dos assuntos vai ter trabalhos. Os trabalhos são individuais e vocês vão ter 2 semanas para fazer, tipicamente. Tá? E esse ano eu estou introduzindo tem 2 novidades que eu vou introduzir esse semestre. A primeira é uma prova semanal, de marcar no CIGA na segunda aula do assunto, na aula subsequente. Então, eu vou dar aula na terça-feira sobre a teoria de medida de tendência central, apresentar o que são tendência central e variação para vocês, as medidas de tendência central e variação. Na sexta-feira, o início da aula, vocês pegam o seu celular, entram no CIGA e a prova vai estar disponível para vocês escolherem marcando. Isso vai gerar ponto extra na prova. Ou seja, quem não fizer, não se prejudica, porque simplesmente não ganha pontuação adicional. Quem fizer, vai dar uma recapitulada, o que vai estudar antes para fazer a prova, e o que vier a mais é a mais na prova. A outra modificação que vocês vão perceber é que os slides vão estar meio Frankenstein. Como assim? Padrão de slide que vocês vão ver hoje, feito por mim, sem ajuda de inteligências ou burrices artificiais, extremamente monótonos. Texto e tela branca, texto e tela branca. E slides criados com o Gemini, na verdade com a ferramenta Lab do Gemini, que ele pega material que eu seleciono para ele gera e eu vou incorporar essas imagens no slide. Então no mesmo slide você vai ver uma belezura dessa e depois uma imagem bonitinha, com pano de fundo, com cor diferente, com tudo que tem direito. Essas vocês vão notar embaixo uma anotação que não fui eu que fiz originalmente, mas todas vão passar por mim. Se eu não concordar com a informação, eu vou retirar. Tá? Então, deve ter pouca alucinação sendo incluída no material. É simplesmente uma forma de ficar um pouco menos chato. Tá? Vejam que eu estou falando um pouco menos chato. Alguns de vocês já entraram no grupo, no WhatsApp. Quem não entrou, tem no SIGA, tem um link para vocês entrarem. Vai ser a ferramenta básica para avisos e perguntas. Em qual sentido? Se eu for atrasar, eu vou avisar pelo WhatsApp. Tá? Mas não vai ser a ferramenta de mandar material. O material todo vai ser disponibilizado exclusivamente pelo CIGA. Todo mundo tem acesso e é uma coisa que fica fixa lá, não tem chance de sair um apagado ou qualquer coisa desse tipo. Uma segurança mútua de que o material estará disponível, a mesma razão pela qual é PDF, não é PowerPoint. Tá? Pelo menos dá mais trabalho você ter que abrir o PDF no PowerPoint para fazer o que você quiser fazer com ele. Como é que vai ser o sistema? Eu disponibilizo o material antes, para vocês poderem se guiar. Eu tenho visto com frequência gente seguindo o PDF na sala, porque acha mais fácil de ver do que, como está mais perto da cara, às vezes acha mais fácil de ver do que a imagem, por mim tanto faz. Eu gravo todas as minhas aulas, já estou gravando agora, exceto quando eu faço alguma besteira com o gravador, com o microfone. Às vezes acontece. Mas a ideia é gravar e disponibilizar para vocês. Eu estou utilizando o PowerPoint para gravar, depois eu transformo num vídeo e jogo no YouTube, porque o arquivo fica alto demais. Fica grande demais para o que eu posso colocar no CIGA, que tem um limite de 50 megas somente. Como é uma gravação de 2 horas, fica muito longo. O arquivo fica grande, é o PowerPoint e o link do PowerPoint do YouTube e o link do YouTube para vocês verem. Tem 2 funções isso aqui. Primeiro, eu fazia somente a gravação da aula, então ficava o PDF e a gravação.
tamanho ficava dentro do que eu podia fazer, mas isso desincronizava. Então, eu estava falando, eu posso falar 15 minutos no slide, e outro slide falar 1 minuto só, dependendo do material, e aí ficava difícil para você saber onde era quem. Dessa forma, fica a imagem e o áudio juntos. E segundo, quem faltar uma aula, uma coisa desse tipo, tem como recuperar mais facilmente ou voltar para estudar depois. As aulas vão ser expositivas, ou seja, eu não faço aula com vocês apresentando material, nada desse tipo, as aulas são tradicionais. E eu espero ser muito interrompido. Quanto mais vocês perguntarem, melhor. Eu não sou professor de formação. Eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador de formação. Então, o que eu sei de sala de aula é o que eu aprendi como aluno minha vida toda e com as mancadas que a gente vai dando na sala nesses últimos 33 anos. Tá? Então, quanto mais vocês participarem, melhor. Como é que vocês podem participar? Eu vou repetir isso daqui, vou repetir isso agora. Na sala, não tem pergunta ruim. O máximo que pode acontecer, você querendo fazer uma pergunta na aula, eu pedir um instantinho só para terminar uma sequência lógica, mas você não vai me atrapalhar perguntando. Tá? Eu não vou perder o raciocínio só porque você começou a perguntar, mas eu posso pedir para segurar um instantinho só para terminar um raciocínio, para os demais não perderem aquela lógica e depois eu volto. Pode ser por e-mail, qualquer um dos 2 e-mails. Se vocês quiserem mandar um e-mail anônimo, fulano ou fulana dos grudes, eu vou responder perfeitamente bem, obrigado. Sim. Certo? Não tenho problema nenhum com relação a isso. Ou pelo WhatsApp, tanto através do grupo, quanto pegando o meu WhatsApp no grupo e mandando a mensagem diretamente para mim. Qualquer uma dessas formas, eu estou perfeitamente tranquilo. Se escolherem a forma do WhatsApp individual, por favor, digam que são meus alunos. Porque eu não vou ter a vinculação. Só dizer, ó, sou seu aluno, sou sua aluna, e não tem problema com de noite, não tem problema com fim de semana ou com feriado. Eu fico permanentemente com o WhatsApp e o e-mail ligado e já treinei muito bem minha esposa. Ela está acostumada com eu parar no meio da refeição e responder um aluno sem o menor problema. Às vezes não fica muito contente quando é no cinema ou coisa desse tipo, mas fora isso, tá tranquilo. Me encontrarem em qualquer lugar e quiserem falar comigo, por favor, falem. É provável que eu não reconheça. Tá? Então, se você passar e fizer assim e eu ficar... não é nada pessoal, não é porque professor não reconhece aluno, é porque eu tenho uma memória visual terrível. Então, principalmente no início do semestre, eu não vou fazer a vinculação direta pessoa-aluno, e aí vocês fazem essa vinculação para mim, que eu terei o maior prazer em parar, discutir, responder alguma coisa, ou simplesmente jogar a conversa fora. Tranquilo? Eu não coloquei aqui, mas eu fico no prédio de solos. Todo mundo sabe onde é o prédio de solos, não? Prédio de solo, primeiro andar, entrou à direita quando sobe a escada, na direção do banheiro. Segue em frente, tem uma porta de vidro, abre a porta de vidro antes de bater nela. E seguindo em frente da porta de vidro é a minha sala. É a única sala que não tem nome. Tá? A janela dela fica para frente da cantina. Então é fácil de ficar por aí. Eu costumo trabalhar em casa quarta e quinta, que meu computador e meu ar-condicionado de casa são melhores do que o da universidade. Mas, precisando falar comigo nesses dias, além do WhatsApp, a gente pode marcar sem o menor problema. É simplesmente uma questão de conveniência. São dias que eu não tenho aula aqui na Rural, então eu prefiro trabalhar em casa. Em casa eu tenho 2 telas, aqui eu só tenho uma. Então fica mais conveniente para trabalhar em casa do que aqui. Mas fora isso, eu estou na sala, eu estando na sala, atendo sem o menor problema. Só fala comigo antes para garantir que eu vou estar na sala para atender. Tranquilo, gente? O material vai ser dividido pelo SIGA com o PDF depois da aula. No mesmo dia ou no dia seguinte, eu disponibilizo a gravação, dependendo do meu nível de cansaço.
essa gravação demora um pouquinho, porque primeiro tem que renderizar, transformar em vídeo no PowerPoint, isso aí leva um tempozinho. Aí joga, volta, pega o link do YouTube, vai no Siga para colocar o link. Quem me mandar perguntas pelo WhatsApp ou pelo e-mail, se for pelo WhatsApp, eu vou conversar com a pessoa até explicar o assunto. Eu não respondo diretamente a pergunta, eu vou e venho conversando sobre aquilo ali. Depois que eu me convenço que a pessoa, pelo menos, acha que entendeu o que eu falei, que tirou as dúvidas, eu vou transformar isso num PDF, sem a identificação do aluno. Os dados do aluno ou da aluna vão ser retirados, vai ficar Dicente e os meus, como uma conversa, com a pergunta-resposta, explicando tudo. E esse PDF vai ser colocado sem a identificação do aluno, da pessoa, no grupo e no Siga. Porque a dúvida de um ou de uma é bem provavelmente a dúvida de outras pessoas que ainda não chegaram a ter a dúvida. Então a conversa pode ser útil para outros. Agora, a gente mostra o milagre, não mostra o santo, ou não mostra a santa. Então a gente mostra a conversa sem dizer quem foi que teve a dúvida. Em cada um dos trabalhos, menos naquela perguntinha na prova de cada assunto, ali tem uma resposta padrão para cada um, certo ou errado, vai dizer por que está errado ou por que está certa, mas é automática. Então já faz parte da pergunta. Nos demais trabalhos e nas provas, eu vou corrigir individualmente. E vou colocar comentários individuais para cada um. Então, você tem a sua questão, tem a sua resposta e tem por que eu considero que aquela resposta está correta ou está errada. Questão a questão. Então, vocês são 11 alunos matriculados. A prova vai ter 10 itens, vão ter 110 respostas se todo mundo fizer, e vai ter um comentário meu para cada uma das 110. Esse comentário pode ser simplesmente um ok, porque acertou tudo, sem nada de especial para comentar, até uma discussão mais longa, 2, 3, 4, 5 linhas, sobre por que aquilo ali está errado. Tá? Quanto mais vocês escreverem, mais eu tenho para ajudar a entender. O meu ponto de vista é que mecanismos de avaliação devem ser sempre mecanismos de aprendizado. Então, se eu simplesmente digo certo ou errado, tantos por cento da nota ou quantos por cento da nota, não vai ajudar você a, no futuro, não cometer o mesmo erro. Então, para cada questão, eu vou passo a passo. Essas questões todas as provas serão disponibilizadas individualmente. Para cada prova teórica, eu crio um trabalho no Siga, em que vocês entram lá para eu poder mandar a sua prova com os meus comentários para você. Essas provas não são disponibilizadas em grupo, porque tem suas letras. Como a prova é feita manualmente, tem a letra, e a letra é uma característica individual. Então, mesmo que eu tirasse o nome do aluno, colocasse uma tarja preta em cima do nome da pessoa, ainda seria identificável. Como isso é uma questão... Alguém pode se sentir mal por ter uma resposta de forma pública, eu elimino isso. Cada um tem acesso à sua, mas se vocês quiserem divulgar entre vocês, aí é com vocês, mas eu não vou fazer isso. Nosso sistema de avaliação vai ter 3 pernas. A primeira é essa provazinha rápida, 15 minutos, para cada assunto. 5 questões, aleatoriamente escolhidas dentro de um banco de dados, dentro de um banco de questões. Tá? Vai lá, escolhe, marca. Logo que você submeter, você vai saber se acertou ou errou. Isso vai valer ponto adicional na primeira e na segunda VA. Terceira VA não tem ponto adicional, final não tem ponto adicional.
Os tópicos 1, 3, 5, 6, 7 e 8 também terão 2 trabalhos práticos cada um. Um trabalho de análise de dados, em que eu sou agnóstico. Se você quiser usar um Abaco ou se quiser usar o SAIS, para mim, não vem ao caso. Você usa a ferramenta que você quiser. Um Abaco, calculadora de 4 funções, calculadora científica, Excel ou um programa de análise de dados, tudo dá no mesmo também. Não são dados absurdamente complicados, mas são dados aproximadamente reais, relatando cenários possíveis. Não são dados gerados por cabeça, vozes da minha. A maioria dos casos são dados de alunos meus que eu trabalhei um pouco para ajustar para condições mais próximas. Cada um de vocês vai receber um conjunto de dados diferente da mesma matriz. Ou seja, o mesmo grau de complexidade geral para todo mundo, cada um com o seu. Vocês podem trabalhar em equipe, mas cada um tem que apresentar o seu. Esse é o primeiro trabalho, o trabalho que eu chamo de análise. O segundo trabalho é um trabalho de interpretação. Nesse caso, eu já fiz todas as análises e forneço uma saída do SAIS, que é o programa que eu utilizo, para vocês tirarem as informações dessa saída. Tá? Novamente, conjunto de saídas separadas para cada um. Dúvida? A terceira perna é uma prova teórica, ou o que eu chamo de teórica prática. Não tem conta nenhuma na prova, exceto potencialmente conta de 4 operações. Certo? E com poucos dados, não é 4 operações com uma página de dados, não. São 4 operações de interpretação da saída. Tá? Essa prova pode ser usado qualquer material para consulta, desde que papel e morto. Tá? Ou seja, eu não aceito consulta digital durante a prova, porque não tem como impedir que a consulta digital seja fulaninho, por favor, responda para mim. Ainda mais hoje em dia, que esse fulaninho pode atender pelo nome de qualquer uma das fontes de inteligência artificial. Tá? Então, para eu avaliar quem está na sala de aula, eu preciso impedir ou dificultar pelo menos a comunicação. Eu sei que eu não consigo impedir a comunicação, mas pelo menos eu faço vocês gastarem a imaginação de como é que vão se comunicar com fora da sala. Papel liberado, livro, imprimir as aulas, qualquer coisa que vocês queiram para ajudar os produtores de eucalipto. E, novamente, as provas são individuais. Então, a questão número 1, falando de tendência central, vai ter 5 ou 10 questões diferentes. A sua prova vai cair uma dessas. Como são 10 questões, pode até acontecer de ter 2 provas iguais na sala. Mas não é muito provável. Porque cada uma das 10 questões vai sair de um banco de pelo menos 4 ou 5 alternativas diferentes. E coincidir isso, as pessoas merecem, nesse caso, ter a prova igual pela pura coincidência. Certo? Na primeira VA, tópicos de 1 a 5. A prova vale 0,8, porque 2 desses tópicos têm trabalhos práticos. Certo? Então a prova vai ter 10 pontos na prova, multiplicado por 0,8. Mais a média dos 4 trabalhos, vezes 0,2. Mais a média das provas semanais, vezes 0,1. Ou seja, vocês poderiam atingir nominalmente até 11 pontos. Como o CIGA não vai gostar se eu colocar 11, a nota máxima continua a ser 10, mas tem um ponto a mais liberado. Frequentemente, minha prova tem mais do que 10 questões. Mesma lógica. Eu não posso dar nota 11 na prova, mas se você errar 4 quartos de questão e tiver acertado as 11 questões, ainda fica com os 10. Você tem uma gordurinha que você pode utilizar mais na nota.
Quem tiver com média 6,75 na parte primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, segunda, terceira, primeira, terceira, qualquer coisa que você queira. Chegou em média 6,75, vocês não precisam me pedir. Eu automaticamente, quando estou corrigindo a prova, já coloco até meio ponto adicional, porque eu considero que minha capacidade de diferenciar isso não é suficientemente grande para fazer um aluno ir para a final, uma aluna ir para a final por conta disso. Então, eu automaticamente, quando eu estou corrigindo a partir da segunda prova, eu já vou vendo qual é a média que a pessoa está, e se for o caso, eu já coloco ali mesmo, sem necessidade de discussão. Para a final, a mesma coisa, só com a média 4,75. Se tiver com a média 2,75, na primeira parte eu dou o meio ponto para ter o direito de fazer a final. Tá? Eu simplesmente considero que eu não tenho precisão suficiente, confiabilidade suficiente para esse meio ponto diferenciar um aluno que uma pessoa que vai ter que fazer o semestre de novo vai passar. E os nossos tópicos são esses aqui. Medida de tendência central de variação, que é a estatística descritiva. Princípios experimentais, teste de hipótese, modelo linear geral, regressão linear simples. Tópicos 1 e 5, medida de tendência e regressão, tem 2 trabalhos cada. E isso aí mata a primeira VA. A segunda VA, delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizados, fatorial e parcela subdividida. Terceira VA, de hoje até parcela subdividida. Final, de hoje até parcela subdividida. Na primeira, segunda e terceira, eu já dou meia hora a mais para vocês fazerem a prova. Ou seja, a prova começa nominalmente às 16 horas e eu fico até 18h30. Já para reduzir o nível de choro. Ah, não deu tempo. A minha estimativa é que você, tendo estudado razoavelmente, não é se matar de estudar não, estudar razoavelmente, você faz a prova em 1 hora. Com folga. 1 hora você faz a prova e revisa. Mas, como por alguma razão as estimativas de vocês de tempo e a minha não costumam ser muito parecidas, eu dou 2h30. Com exceção da final. Na final eu dou 4 horas. Não é porque a final é mais difícil do que a terceira. É simplesmente porque é a última chance que você tem de se livrar de mim nesse semestre, então dou mais tempo. Também a sala está desocupada já, fica fácil de esticar o prazo, certo? Para isso. Já vou avisando que eu tenho um problema sério de amnésia. Começou a prova, eu não sei mais porcaria nenhuma do assunto. Tá? Então a hora de ter dúvida é até a hora antes que eu distribuo as provas. Na hora que eu distribuir as provas, eu sei meu nome e olha lá. Se brincar, perguntar 2 vezes, eu fico na dúvida. Tranquilo, gente? Um outro ponto. Eu tenho uma tendência de falar aluno o tempo todo. Por favor, não é diminuindo as alunas. É simplesmente que eu sou velho o suficiente para ainda ser da geração que o masculino é a forma comum quando tem... Hã? Não. Apesar de ser, hoje, certo? Apesar da gramática dizer que hoje se reconhece que se tiver um homem e 100 mulheres chamar de os alunos, é injusto com as 100 mulheres. Então, por isso que se usa sempre, tenta se usar, eles e elas, bem-vindos e bem-vindas. É uma questão de manter uma igualdade. Eu tendo a não fazer isso simplesmente por questão cultural, por questão tradicional. Sempre que eu me pego, eu corrijo, como vocês viram, me corrigir várias vezes. O aluno, não a aluna, é simplesmente uma questão de hábito, não é de forma nenhuma querendo reduzir a participação feminina. Inclusive, eu não olhei essa turma, tá? Mas eu sou muito bem adestrado. Eu sou casado e tenho uma filha. Então, eu tenho sido 2 irmãs. Tá? Então, eu tenho sido bem adestrado com relação a esse aspecto. Também pode acontecer de eu utilizar alguma brincadeira sem querer. Ou melhor, sem querer não.
Na hora eu vou ter querido fazer a brincadeira, mas não com o sentido que pode ser interpretado. Por exemplo, samba do crioulo doido. É uma expressão que pode sair, certo? Embora eu saiba que possa ser considerada ofensiva, eu já peço desculpas de agora se alguém não gostar. Caso eu tire uma brincadeira com alguém e a pessoa não gostar, primeiro, eu já peço desculpas de hoje. Tá? Eu tento aliviar, às vezes, usar exemplo, coisas desse tipo, mas posso, sem querer, pisar no calo de alguém. A única forma que eu vou ter de saber de que eu pisei no calo é ou se eu identificar no rosto, na hora, e quando eu estou dando aula eu fico olhando para vocês o tempo todo, então se eu notar no rosto que eu pisei, eu já vou parar ali e pedir desculpas. Isso aconteceu no semestre passado. Na pós-graduação, turma de mestrado e doutorado, eu usei a expressão, eu usei uma expressão antiga que machucou 2 alunos na mesma hora. Terminei de falar, eu vi que eles ficaram chocados. Que foi a expressão antiga, repito, machista, que é relaxa e goza. Certo? Na hora que eu terminei de falar, eu vi que eu tinha enfiado, não foi o pé, foi a perna inteira na boca. Certo? E, com toda a razão, os alunos estavam perfeitamente corretos. Nenhum dos dois falou nada, mas na hora que eu vi a merda que eu tinha falado, eu já parei. Opa, desculpa. É uma expressão. Gente, eu sou dos anos 80. Eu estudei no ensino médio nos anos 80, eu estudei na universidade nos anos 80. Isso não desculpa, certo? Como nada desculpa ofender, mas explica. A gente tenta modificar, mas eu já tenho 59. As modificações, às vezes, não são tão instantâneas assim. No sentido de parar antes de parar e pensar em todas as expressões. Então, se acontecer alguma dessas, eu já estou pedindo desculpas de agora e deixando claro que não é porque eu concorde com a expressão. Certo? É simplesmente porque saiu do baú. Tá? Mas já peço desculpas com bastante antecedência. Eu vou ter que fazer força, eu faço força para evitar falar besteira desse tipo. Mas todo mundo fala besteira. Certo? O importante é tentar evitar e não ser um padrão do fala besteira, pede desculpa, fala besteira, pede desculpa, fala besteira, pede desculpa. Certo? Que termina sendo a desculpa mais esfarrapada do mundo. A ideia não é essa, é simplesmente reconhecer que às vezes eu machuco sem querer e eu prefiro deixar para machucar quando eu quero machucar. Isso poderá acontecer. Não necessariamente com vocês, mas eu prefiro deixar a hora de ofender alguém para quando eu quiser ofender alguém. E não por acidente de percurso. Eu já peço realmente desculpas. Eu vou tirar algumas brincadeiras com relação ao time de futebol. Podem tirar todas as brincadeiras que vocês quiserem com relação ao esporte. Que é o meu. Não tem o menor problema. Só que não é torcedor do esporte, está reprovado já, mas não, fora isso não tem problema nenhum. Certo? É só uma forma de tentar aliviar em alguns momentos. Nada além disso. Ok, gente? Até aqui, a regra do jogo está mais ou menos clara. Como é que vocês devem me chamar? Mário, professor, ei você aí da frente, ei gordinho da frente. Eu estou trabalhando para o ei gordinho da frente não ser verdade, mas continua a ser. Ei velho, como vocês quiserem chamar. Desde que eu saiba o que é comigo, não tem problema nenhum. Eu vou demorar a acertar os nomes. E é provável que ao longo do semestre eu continue errando os nomes. Tá? E não é porque eu sou um e vocês são 11, é porque eu sou ruim de memória. Então, não é por nada em particular, é simplesmente que eu sou ruim de memória mesmo. Não vou acertar os nomes rapidamente. Ok? Para quem chegou depois, meu nome é Mário e eu sou engenheiro agrônomo pela casa. E agora a vez de vocês. Período que está, se está fazendo estágio,
Microbiologia é qual deles? Tá trabalhando com o que lá? Certo. Então, Lobos, quarto período, facilita a vida, homem. Tá trabalhando aqui ou no campo? Certo. E a tua área em particular no grupo de mídia? Tá fazendo o que lá? Não! Com? Pré-seca? Pré-seca? É o quê? Vamos chegar lá e vamos botar todo na cana para ficar na seca? O Vinícius, o estagiário do Renato, do professor Emílio, faço parte da liderança, tem um projeto com o estimulante, incentivador de uma empresa, pré-seca de outra, e vou entrar agora no trabalho de irrigação lá na ECAD. Certo. O primeiro, o nome? Irdilan? Jardilan? Supervisão de obras. É estágio profissional, né? Você é técnico em obras ou segundo curso? Certo. O que está fazendo aqui agora? No ITEP? ITEP é. Certo, ou seja, tem 3 pessoas de solos e um que eu realmente não vou conseguir achar exemplo nenhum de edificações. Outro que eu vou ter muita dificuldade de achar exemplo também, mais exemplos de controle biológico. Além disso, eu vou utilizar com frequência raça de cachorro, simplesmente porque é muito visual. Então, todo mundo consegue ver a diferença entre um Scooby-Doo e um Legalmente Loura, que é o grande dinamarquês e um Chihuahua. Então, ajuda, às vezes, a visualizar o que, é que eu estou querendo dizer. Certo? O pastor alemão, para Doberman, eu vou tentar usar raças bem reconhecíveis como uma forma de ajudar a visualizar, já que vocês estão, apesar de vários de vocês estarem estagiando, vocês ainda estão relativamente no início do curso, com algumas exceções, né? E com isso, podem não. Se eu começar a falar em produtividade de cana, por exemplo, apesar de vocês dois, não é uma coisa que eu posso esperar dos demais que estão no quarto semestre que visualizem tão facilmente. Simplesmente uma forma de ajudar a fazer. Ah, por que cachorro e não gato? Porque gato. Falar de raça de gato aqui no Brasil tem raça branca, raça preta, raça caramelo e acabou, né? São as 3. Aí laranja. Aí acaba a raça de gato que tem no Brasil, não dá para ajudar muita coisa. Cachorro, como as raças são mais definidas, fica mais fácil de diferenciar. E eu tenho certeza que vocês não conseguem diferenciar um gato siamês de um gato persa. Ou pelo menos eu não consigo. Isso sem falar nas raças, com exceção daquela horrível sem pelo, que é o Sphinx, né? Você quer Sphinx? É aquele sem pelo? Ô, bicho feio de cacete. Pra quem não viu ainda, se você encontrar um gato desse na sua cama de madrugada, você vai achar que morreu. Porque o bicho é feio. A não ser que você tenha um, aí vai ser coisa linda. O seu não? Eu sou vó de gato, mas ainda prefiro cachorro.
Tranquilo, gente? Eu esqueci de avisar até agora, sexta-feira nós não temos aula. Tá? Não é porque na sexta-feira nós não tenhamos aula. Aqui essa sexta-feira, 14, não vamos ter aula, porque tem uma banca de professor titular que eu estou participando. O pai do professor Emílio. Então, como eu vou estar na banca, eu não posso estar simultaneamente na aula e não posso deixar de estar nessa banca, porque eu trabalho com o Emílio há muito tempo. Com o Emílio pai. Que não é pai, né? É Emílio filho. Emílio, o orientador de vocês, foi meu aluno 3 vezes. Pobre coitado, ninguém merece um negócio desse. Introdução à agronomia, estatística aplicada e depois no mestrado. No mestrado. Técnicos experimentais no mestrado. Ninguém merece isso, mas quando em introdução à agronomia, na época Emílio, o pai, era o reitor da universidade. Eu sabia que Emílio era Emílio filho. Aí apareceu o nome de Emílio. Emílio Cantilho Oliveira. Esqueceram de colocar o neto aqui, né? Aí eu na ata, Emílio Cantilho e Oliveira Neto. Até o dia que ele chegou para mim e disse, professor, eu sou Almeida, por isso que eu não sou neto. Ele tem o Almeida da mãe no nome dele. Tranquilo, gente? Normalmente nossas aulas levam as 2 horas. Essa aula, como é aula de apresentação só, é amostra grátis, bem mais rápido, tá? Mas normalmente leva as 2 horas. Se tiver alguém dependendo de ônibus da prefeitura, fala comigo no dia, certo? Pode sair mais cedo por causa do ônibus, eu entendo isso aí perfeitamente bem. Pede para o pessoal me lembrar na chamada. Eu faço a chamada, porque é obrigação. Não vou fazer hoje, porque na matrícula ainda. Está tendo o reajuste de matrícula, então pode haver flutuação de turma, não faz muito sentido fazer hoje. Mas depois eu vou fazer chamada todos os dias. Certo? Algumas aulas, por sinal, são não presenciais. Para cada assunto, vai ter uma aula. Para cada assunto que tem trabalho, vai ter uma aula livre para vocês fazerem os trabalhos. Certo? Que cada um vai fazer onde achar melhor fazer. Eu não vou estar em sala, mas vou estar disponível. Não faz muito sentido eu vir para aqui e esperar que alguém tenha, mas eu vou estar online, vou estar disponível para tirar dúvidas. E os trabalhos, por exemplo, o trabalho desse assunto já vai entrar no SIGA imediatamente após a aula. Então os trabalhos são... Vocês vão ter 2 semanas para fazer o trabalho. Mas tem um bloco de 2 horas que nominalmente vai ser dedicado a fazer um trabalho. Certo? A entrega do trabalho vai valer, além da nota, a presença desse bloco. Tá? Um trabalho com tentativa de fazer. Incluir um arquivo em branco não conta como entrega do trabalho. Certo? Mas tentou fazer o trabalho, independente do resultado, vale a presença. Ok? Dúvidas? Questões? Questionamentos? Sugestões? Você pode fazer somente com Excel. Vai te dar muito. Para alguns trabalhos, vai depender do trabalho. Para alguns trabalhos, vai dar mais ou menos o mesmo nível de trabalho do que utilizar um programa. Para os trabalhos mais do final da disciplina, é viável. Certo? Eu fiz experimentos da dissertação, experimentos de disciplina, de pós-graduação e da minha iniciação científica. Eu fiz todo com calculadora, então é viável fazer. Certo? Agora, dá mais trabalho do que o necessário. Não necessariamente o SAIS. Certo? Pode ser o SAIS, pode ser o CISVA, pode ser o R. Eu ensino a saída do SAIS porque é uma saída padrão. E é um dos 3 melhores programas que existem no mundo e nós temos acesso gratuito a ele. Certo? Mas se preferir usar o R, tá tranquilo. Se precisar usar o CISVA, tá tranquilo. Qualquer ferramenta. Se quiser usar o Excel, tá tranquilo. Só vai dar um pouco mais de trabalho. É só questão de
nível de trabalho. Não é uma demanda, eu não vou pedir que na prova você escreva um programa para fazer análise usando o R. Isso não vai acontecer. Porque eu não acho que o programa que você utilize faça diferença. Fazer uma análise de variância, não interessa se você fez no Excel, na calculadora, ou usando o SAIS ou o R, o resultado vai ser o mesmo. A significância vai ser a mesma, a importância vai ser a mesma. Então não tem porquê enfatizar qual é a ferramenta que você está usando. Eu não quero saber se você está usando a caneta Bic ou Faber-Castell. Eu quero saber o que você escreveu. E basicamente todos os programas, com a exceção de análises bem mais complexas do que a gente vai ver aqui, certo? Se você for fazer análise genética molecular, aí diferentes programas podem ter resultados diferentes. Mas você vai fazer uma análise de um experimento na casa de vegetação, análise de um experimento no campo, todo o programa vai dar o mesmo resultado. Todo o programa. Sem exceção. A calculadora vai dar o mesmo resultado. A diferença só é quanto tempo você vai gastar fazendo. E aí, eu não quero aprender a usar o SAIS. Nada contra. Eu vou mostrar como é que usa, simplesmente para dar uma guia para vocês. O que você aprende vendo para usar o SAIS, você vai usar para o R. Você vai usar para o SPSS. Você vai usar para o S+. Você vai usar no CISVAR. Você vai usar até no final do semestre. Qualquer programa você vai usar a mesma lógica. Tá? Mas o trabalho, se você fizer na calculadora, se você fizer lápis e papel, absolutamente nada contra. Ok? Dúvidas? 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 Então até sexta-feira. Até sexta-feira não, até terça-feira.